Não, já que todo mundo resolveu ficar, vocês são muito educados, vou chamar aqui o nosso colega, doutor Luiz Arechavala, acompanhado dos advogados do escritório dele. A doutora Valéria também vai dar palestra, Valéria Ribeiro, para tratar desse tema do síndico profissional, né? Uma salva de palmas aí para os advogados. Ionace Trimbal, Luiz Arechavala, doutora Valéria Ribeiro. Vamos falar então, pessoal. Bom, sou Luiz Arechavala, doutora Ionace Trimbal, doutora Valéria Ribeiro. Vamos falar sobre a análise jurídica do síndico profissional. O aspecto civil, quem vai falar sou eu e Ioná, somos da Arechavala Advogado, e a doutora Valéria vai falar sobre as questões trabalhistas. Síndico profissional e síndico condômino. Será que existe alguma diferença no tratamento jurídico dessas duas figuras? É mais ou menos o que a gente vai abordar. É uma relação de prestação de serviços, a relação do síndico profissional com o condomínio? Será que tem um contrato que rege essa relação? Ou é somente a relação natural que decorre de uma eleição na Assembleia? Tem um prazo determinado? Tem vínculo empregatício? Como é que se dá a rescisão ou destituição de um síndico desse? É uma relação de consumo? Tem mandato? É mais ou menos por aí que vai permear hoje o nosso bate-papo aqui, tá bom? Passa, Carol. Bom, em regra, o síndico e o condomínio celebram um contrato. Mas se é o síndico que assina todos os contratos do condomínio, quem vai assinar esse contrato do síndico profissional? Bom, o Código Civil, no artigo 1348, parágrafo 1º, ele determina que a Assembleia pode investir em qualquer outra pessoa em poderes de representação. Normalmente é o conselho, mas pode ser que seja um condômino de confiança, um advogado, então pode ser qualquer outra pessoa. Seguinte, o artigo 598 do Código Civil, ele trata do contrato de prestação de serviços. E ele diz que o prazo máximo de um contrato de prestação de serviços é de 4 anos. Então, se a gente entender que existe uma prestação de serviço entre o síndico profissional e o condomínio, uma primeira informação que a gente tem é que talvez o prazo máximo fosse 4 anos. Mas existe uma regra específica, né, e a regra específica prevalece sobre a regra geral, que é o artigo 1347, que fala que o síndico só pode ficar no prazo máximo de 2 anos. Tá? Então, a regra de 2 anos prevalece sobre a de 4 anos. Pode ir, Carol. A relação jurídica do síndico com o condomínio, ela permeia diversos tipos contratuais. E o mandato é um desses contratos. Nem todo mundo sabe, mas mandato é um tipo de contrato. E o Código Civil, ele define o que seria mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. E a procuração é um instrumento do mandato. No caso do síndico, não seria a procuração, basta a ata de eleição de síndico. E aqui a gente traz uma jurisprudência que corrobora o que a gente está falando, que a figura do síndico estabelece uma relação de mandato com o ente despersonalizado e designado condomínio. Prestação de serviços é como a Ioná falou, né? Hoje em dia, a interpretação mais moderna de contrato, ela não se baseia no instrumento, no contrato de papel, ela se baseia na relação jurídica. Então, uma mesma relação jurídica pode ter mandato, pode ter prestação de serviço, pode ter, enfim, várias outras naturezas e a gente tem que analisar cada ato dentro de um contrato para ver qual é a legislação aplicável, tá? E também tem prestação de serviço na relação entre síndico profissional e condomínio. Olha a definição de prestação de serviços aqui. 594 do Código Civil. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Então, quando a gente estiver analisando no Código Civil a parte de prestação de serviço, a gente sabe que se aplica essa relação de síndico e condomínio. Trouxemos uma jurisprudência que corrobora, né, isso que a gente está dizendo. E é importante, eu sempre gosto de trazer jurisprudência para as palestras, porque a gente vive no mundo real. A gente vive num mundo onde todas as nossas demandas, elas, infelizmente, muitas delas têm que parar no judiciário. Então, não adianta a gente ficar aqui teorizando demais, se depois o judiciário entende diferente. Tá? Então, a gente sempre gosta de trazer jurisprudência. Olha o que diz aqui. Falhou na prestação de seus serviços, falando do síndico, né? Síndico profissional que não era encontrado para atender as reclamações dos moradores e solucionar os problemas do condomínio, que deixa de conceder férias ao empregado, acarretando pagamento em dobro, que deixa de elaborar relatórios mensais, além de outras violações contratuais. Tá bom? Então, ele aplicou aqui as sanções
atinentes a uma prestação de serviço. Pode ir, Carol. Vamos para a seara trabalhista, tá? A partir da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que começou em novembro de 2017, as pessoas têm uma certa dúvida entre síndico morador e síndico profissional. Contrato autônomo pode ser com ou sem exclusividade. Lógico, a relação vai ser direito civil, parte de contratos e obrigações de direito civil, sendo que, vou ressaltar só aproveitando aqui a jurisprudência aqui utilizada. Ele fala aqui dos moradores solucionar problema do condomínio, a parte que me interessa, deixa de conceder as férias do empregado. Então, vamos, o síndico profissional ou condômino, vamos para o síndico profissional, ele vai ser responsável pelos atos dele, por ele ter deixado de conceder as férias e, com isso, onerar o caixa do condomínio? Se você tiver alguma cláusula perante no contrato de autônomo, com ou sem exclusividade, ele vai responder sim. Eu estou querendo dizer que o síndico profissional ele tem uma responsabilidade civil, tá? E que não basta apenas a contratação dele. Tem que se fazer um contrato autônomo, ele pode ser com ou sem exclusividade, no qual, dentro desse contrato, ele vai ter a responsabilidade civil, inclusive com relação aos atos de gestão dele. E nesses atos vão estar extensivos a responsabilidade civil, com, inclusive, assédios morais e sexuais perante os empregados. Então, eu estou pegando esse gancho aqui, só foi por enquanto das férias. Agora eu entendi. Tem uns que têm contrato e tem outros que não têm. Se não tiver contrato, você vai pelo Código Civil, normalmente. Por isso a gente falou, é uma relação jurídica, como outra qualquer, que tem pedaços de mandato, pedaços de prestação de serviço. Sei lá, se de repente o síndico pode até atuar como depositário, se ele retiver algum bem do condomínio, não necessariamente dinheiro, mas, por exemplo, se ele retém documentos na posse dele que são do condomínio, ele naquele momento está atuando como depositário, se aplicam as regras de um contrato de depósito. Então, se não tiver um contrato escrito, vai pela relação jurídica normal, regramento do Código Civil. Se tiver um contrato, você consegue delimitar melhor a relação, que é até o próximo slide que a Ioná vai falar. Mas pode falar, Valéria, depois a gente avança, não tem problema. Só acrescentando com relação à sua pergunta, se nós formos para a seara trabalhista, tá, é fundamental ter o contrato, justamente porque o Luiz falou, é certo, determinado, e você vai estar delimitando as funções e o que vai ser abuso de gestão ou não. Porque o condomínio, quando ele contrata o síndico profissional, ele tem uma responsabilidade subsidiária perante o direito do trabalho. Certo? Bom, falando sobre prestação de serviço, como a gente estava falando agora, é muito importante delimitar o objeto do contrato, justamente para definir a questão da responsabilidade. Então, assim, o artigo 601 do Código Civil, ele fala o seguinte: não sendo o prestador de serviço contratado para o certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições. Então, é muito importante especificar no contrato quais são as atividades que ele vai se obrigar, quais são os serviços que ele vai prestar, quais são os horários que ele vai atender o condomínio, de que forma que ele vai atender as solicitações de condôminos, até porque a atuação da administradora, de uma terceirizada de gestão de pessoal e até a figura do síndico pode se confundir. Então, é muito importante que o contrato do síndico esteja muito especificado para que ele não incorra nisso, de se obrigar a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições. Que é uma regra aberta, né? O que é todo e qualquer serviço compatível? É uma regra muito aberta e que, por se tratar, depois a gente vai ver essa questão da relação de consumo, numa relação de consumo, toda interpretação dúbia, ela é analisada favoravelmente ao consumidor. Então, se a gente entende que o condomínio é consumidor, toda e qualquer regra dúbia vai ser analisada favoravelmente ao condomínio, tá? Vai lá, Carol. Então, é ou não é uma relação de consumo? E ser ou não uma relação de consumo faz bastante diferença no dia a dia. Por exemplo, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor de serviço ele é obrigado a se adequar às normas da ABNT, por exemplo. Então,
Tem aquela 16.280, que é uma norma da ABNT, que fala sobre obras em condomínios habitados. Se a gente entende que é uma relação de consumo entre o síndico profissional e o condomínio, ele é obrigado a fazer isso. E se não fizer, está incorrendo em infração. E poderia até ser destituído por conta disso, ou sofrer algum tipo de punição. Outras regras também, princípio da informação, princípio da informação, onde toda informação tem que ser clara, em linguagem para atender ao leigo. Agora, um detalhe só. Responsabilidade do profissional liberal, pelo artigo 14, parágrafo 4º, ela é subjetiva, ou seja, tem que provar a culpa. Tá? Porque do fornecedor de serviço, quando a relação é de consumo, ela é objetiva. Então, você não precisa provar a culpa. Mas do profissional liberal, se o síndico for profissional liberal, continua sendo subjetiva. Então, vamos analisar, vamos ver qual é o conceito de fornecedor de serviço, qual é o conceito de consumidor, para que a gente chegue às nossas conclusões. Olha o que diz o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é aquele que adquire ou utiliza serviço como destinatário final. O que é destinatário final? Vou tentar dar um exemplo aqui bem mais absurdo, mas só meramente didático. É aquela pessoa que adquire um serviço para uso pessoal. Basicamente é isso. Não é aquela pessoa que adquire um serviço que é parte de uma cadeia de consumo para depois revender alguma coisa e obter lucro. Certo? Então, o condomínio, nesse sentido, ele é um destinatário final. O que é fornecedor? O fornecedor de serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Está bem enquadrado ali, né? Então, dá para ver que a gente tem uma relação de consumo entre os dois. A gente, quando estava preparando a palestra, pedimos para alguns colegas e clientes, que são síndicos profissionais, pedimos o contrato, analisamos a publicidade deles para ver como é que eles se apresentavam ao mercado, até para ver se caracterizava uma atividade habitual, né, ou não. E, de fato, todos que nós vimos, se apresentavam como profissionais. Então, o nome já diz. Então, se você é profissional, você se enquadra nesse conceito. Então, tudo indica, aparentemente, pelo menos, que a gente está diante de uma relação de consumo. Passa aí, Carol, por favor. Olha... vai lá, desculpa. Tá. Então, aqui a gente traz dois casos. Em que o tribunal ele analisa uma falha na atuação do síndico, sendo que um deles, a gente fala de um síndico não profissional, um síndico condômino, e no outro um síndico profissional. E a gente observou que existe uma diferença no tratamento. Então, assim, nesse caso do síndico não profissional, o tribunal ele entendeu o seguinte: já o síndico, de regra 1 dentre os condôminos, que se dispõe a dedicar parte do seu tempo à tarefa, temida pela maioria dos condôminos, de zelar pelos interesses comuns, não dispõe da mesma experiência e conhecimento profissional. Então, ele não conclui pela culpa do síndico. Então, ele isenta o síndico de responsabilidade justamente porque não exige dele ter a mesma experiência e conhecimento profissional. Apesar de reconhecer a falha. Exatamente. Pode falar, Valéria. Pode falar. Deixa eu só explicar. Agora, vamos um pouquinho aqui para a seara trabalhista, que não é um pouquinho diferente dessa daqui, não, tá? Da área civil. Não há regulamentação da profissão de síndico profissional. Então, o que acontece? Para fins trabalhistas, nós vamos para onde? Para a situação de contrato autônomo, que, a partir da reforma trabalhista, pode ser com exclusividade ou sem exclusividade, não vai gerar nenhum tipo de vínculo empregatício. Mas, quando o condomínio contrata um síndico profissional, mesmo não havendo regulamentação da profissão, ele entende que há uma responsabilidade por aquela má contratação, tá, perante os funcionários. Eu entendo, no meu sentir, Luiz, o raciocínio dessas duas decisões foi pelo mesmo sentido. Síndico profissional, ele ter essa responsabilidade aqui subjetiva para a seara trabalhista, ela é subsidiária. O que quer dizer subsidiária? Se o síndico profissional não tiver condições financeiras de responder pelo dano que ele causou em pecúnia, o condomínio vai responder. Aqui já é a questão de provar, no subjetivo. Porque o síndico morador, ele é condômino, ele não precisa ter expertise na profissão. Se vocês observarem, até a fundamentação
ele faz de uma forma mais cautelosa, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Já o síndico, de em regra, entre os condôminos, olha como é que ele começa a trazer um certo drama para a situação, né? Que se dispõe a dedicar parte do seu tempo à tarefa, temida pela maioria dos demais, de zelar pelo interesse comum. Então, assim, ele já vem trazendo o síndico meio que como uma pessoa que está se dispondo, sacrificando pelos demais, né? Diferente do profissional. A gente nunca pensa assim como profissional, né? Pode passar. Avança, Carol, por favor. Em contraponto, a gente trouxe aqui uma que fala justamente do síndico profissional. E o que a gente observa é um maior rigor, justamente porque ele exige que o profissional ele tenha um conhecimento técnico. Então, qualquer falha na prestação de serviço do síndico profissional, ela é tratada como uma falha na prestação de serviço e há uma condenação. Então, nesse caso, o síndico profissional ele falhou na prestação de serviço e, justamente por ser uma relação de consumo, como a gente tinha falado anteriormente, ele condenou aqui a indenização. Então, o síndico ele falhou e teve que indenizar o condomínio. Então, aquela análise que a gente estava fazendo do artigo 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, se era ou não relação de consumo, olha aí, ó. Primeiro termo usado ali pela jurisprudência, relação de consumo, ponto. Ou seja, partindo da premissa que é uma relação de consumo, ele vem fazendo toda a fundamentação e, no final, condena. Tá? Não temos ainda uma jurisprudência consolidada, não temos ainda nem doutrina, não temos muitos elementos. A gente começa aqui a desbravar isso. Então, você vê, não temos tanta jurisprudência, não temos muitas decisões, estamos desbravando. Como eu disse no início, o direito condominial, ele começa a ter um destaque tal que ele passa quase que a se desgarrar do direito civil. E vai sendo tendo uma autonomia dentro do direito, né? É uma profissão bastante lucrativa, né, que muitos hoje vivem de ser síndico profissional. Tem síndico profissional que ganha 20 mil, 30 mil por mês, né, com vários condomínios. Dentro de Niterói temos isso. Né? Dentro de Niterói temos isso. Né? Se você pegar aí 5 condomínios de médio porte, vai dar isso. Né? Só que esqueceu de regulamentar. Então a gente fala de síndico profissional, mas é nome fantasia. O profissional a gente bota como profissional para diferenciar do síndico condômino, né? Mas é nome fantasia. Outra coisa também, Valéria, que eu fiquei na dúvida, quando você fala de responsabilidade subsidiária na seara do direito do trabalho, né? Aí eu fiquei na dúvida, por quê? O síndico, quando pratica uma irregularidade, no caso das férias em dobro que ele deixou de conceder, na realidade ele está praticando não um ato pessoa física, ele está praticando um ato como representante do empregador. É por isso que eu fiquei em dúvida dessa responsabilidade subsidiária, entendeu? Não, você fala, porque para fins do direito do trabalho existe uma diferença entre síndico condômino e síndico profissional. O síndico profissional, mesmo não havendo regulamentação, dentro do direito do processo de trabalho, prevalece a primazia da realidade. Então, você vai considerar o síndico profissional como um prestador de serviço autônomo. Ele tem uma expertise. É como se você estivesse contratando um advogado para prestar serviços ali. Mas o caso dele buscar o vínculo com o condomínio, ele buscar? Não, ele não vai buscar o vínculo. Ele vai responder pelo abuso de gestão, pela falha da prestação de serviço, ele causou ato de gestão. Ele excedeu aquilo ali. Então, vamos supor que ele deixou de dar as férias a um determinado funcionário por diversas vezes, como uma forma de punição, por não gostar do funcionário e forçar o funcionário a pedir demissão. Se isso já vai para a seara trabalhista. O condomínio está lá com a ação. Lá ficou apurado na instrução que houve esse assédio praticado pelo síndico profissional. Caberá ao condomínio ação de direito de regresso? Sim. Caberá ao condomínio chamar o síndico para integrar no polo passivo? Sim. Ele vai responder subsidiariamente, desde que tenha esse contrato autônomo que veio, porque o que você veio falando no início, da ausência da regulamentação da profissão, mas que bota profissional para poder diferenciar do outro, a reforma trabalhista 13467, ela vem justamente para dizer, olha aqui, as profissões do futuro,
blogueirinho, youtuber e outros que não têm regulamentação. Blogueirinho é a troca da figurinha, entendeu? Eu tenho que dar o troco da figurinha. Tem um problema aqui de áudio que não pode passar de 1 minuto. Aí o que o advogado faz? Passa 2 áudios de 1 minuto, né? Aí é penalizado 2 vezes. Como é que pode, né? Esse pessoal que vive dando multa para síndico é um problema, quer dar multa para advogado também. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe o quê? As profissões que não são regulamentadas, de blogueirinho, youtuber e tudo mais, né, vão se enquadrar justamente no contrato de trabalho, ou com autonomia, com exclusividade ou não. Porque tanto faz, antes havia uma discussão que, se houvesse exclusividade, geraria vínculo. Hoje não tem essa preocupação. Gente, deixa eu só dar um alerta para vocês, que o que a doutora Valéria falou é uma tese de defesa que os colegas advogados aqui, os síndicos, poderão usar com bastante maestria. Porque, para mim, eu não sou advogado trabalhista, eu sou civilista, né? Para mim, isso aí é uma grande aula da doutora Valéria, né? A minha admiração anterior já era grande, agora cresce mais ainda. Por quê? Porque se a gente não escutasse isso da reforma, o único direito que o condomínio teria era de entrar regressivamente. Ele ia perder no âmbito da Justiça do Trabalho, porque é um direito do empregador, mas podendo trazer para o polo passivo o síndico profissional que agiu com má gestão, é uma grande coisa para o condomínio e um grande alerta para os síndicos profissionais aqui presentes. É um grande alerta. Então, isso aí serve bastante no futuro. E parabéns, doutor. Vamos avançar, vamos avançar. Questão polêmica. Tá? Aliás, a gente diverge desse entendimento aqui. É o seguinte. O síndico, quando ele colocou muito bem, eu nunca tinha parado para pensar. O síndico profissional é um nome de fantasia, muito bem colocado, realmente. Então, o síndico condômino, ou não profissional, não existe muita divergência quanto à destituição dele. Tem que passar, ou seja, da mesma forma que ele é eleito, ele pode ser destituído por uma assembleia específica, o quórum é maioria simples dos presentes, embora tenha uma redação confusa do Código Civil, o STJ já se manifestou sobre isso. Agora, o síndico profissional, né? Agora nunca mais vou esquecer esse negócio que você falou. O síndico profissional, como é que seria a destituição dele? Seria uma destituição, assim como o não profissional, através de uma assembleia, ou seria uma rescisão de contrato, uma vez que ele, sendo profissional, teria um contrato, mesmo que não tenha contrato, teria enfim, a maioria, pelo menos o que eu vejo, teria um contrato que regula essa relação. Meu entendimento, tá? Eu e Ioná compartilhamos o mesmo entendimento, que seria uma rescisão. Aí o Nazaré falou aqui agora, mas se ele é o representante legal, como é que ele vai rescindir o próprio contrato? Existe aquela figura, né, da outorga de poderes da Assembleia para um determinado, de repente para o Conselho ou para uma pessoa específica, e ela, assim como contrata, ela pode destratar também. Então, eu acho que quanto a isso seria suprido. Eu sei que você não concorda. Não, mas como é que vai contratar sem Assembleia? O contrato, ele pode ter sido definido na Assembleia de Eleição. Não, mas não, olha só, quanto a isso, pelo menos, eu não vejo discussão. Ele sempre é eleito, ele nunca é contratado. A eleição dele, ponto final, ele só entra eleito. O que você pode é outorgar poderes para melhor regular uma relação jurídica através de um contrato. Ponto. Isso aí eu não vejo dúvida. Você não pega o conselho e de maneira autônoma, contrata um síndico que ele achar melhor, assim como contrata uma empresa de terceirização de mão de obra ou de segurança. Isso, na minha visão, não cabe. Para o síndico, é eleição e ponto final. A entrada dele. A dúvida é, e a saída? É por rescisão ou destituição? Olha só, se o contrato foi assinado por um membro do Conselho, delegado numa Assembleia, é rescisão. Então estamos concordando. Porque desde o momento que você contratou, aquela pessoa que contrata, rescinde. Isso aí. Agora, com aval de uma Assembleia. Porque se ele foi eleito, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que rescindir e destituir. Então, aí a gente diverge.
Mas a Assembleia, veja bem, mas a Assembleia pode outorgar poderes para uma rescisão contratual. Entendeu? Veja o seguinte, veja bem. Sem que haja uma Assembleia que vai destituir. Pensa o seguinte, então você não outorga poderes, se você não confia, não outorga. Ou então outorga poderes só de contratação e não de distrato, entendeu? Então você convoca outra Assembleia e tira aqueles poderes. Mas se você não fez isso, ele tem poderes para contratar e distratar. Entendeu? Enquanto não... Porque o poder, ele não é absoluto. Você pode falar assim, ó, então eu outorgo poderes para Ioná, contratar, distratar, rever cláusula, só um minutinho, ou outorgo poderes para Ioná somente contratar. Aí você deixou claro que necessita sim de uma Assembleia. É porque se você dá poderes, aquela pessoa que contratou para rescindir, o poder fica na mão de uma pessoa só. Depende. Você pode dar o conselho, por maioria dos integrantes. O conselho, você fica na mão do conselho. O conselho é o quê? Ele é consultivo ou fiscal? Se ele é fiscal, vai confundir as coisas. Peraí, então temos duas opiniões, né? Os dois colegas dizem que teria que ter Assembleia. Eu, por exemplo, entendo que, dependendo de como foi caracterizada, aquela relação não precisaria. Vamos ver uma jurisprudência? Vai lá, Carol. Olha aqui, ó. Contrato ou convenção, qual prevalece? É você ou não, senhor? Pode ser você. Quando o síndico não é condômino, essa aqui é uma decisão do Distrito Federal. Nós não encontramos decisão aqui no Rio, né, Leonardo? Não, peguei duas de lá. Nós encontramos duas decisões do Distrito Federal e duas em São Paulo. Tá? E nós não encontramos, como dito, é uma serra nova, é uma atividade nova, as decisões ainda patinam, então estamos desbravando, né? E para desbravar a gente precisa desses encontros de bate-papo e ouvir as opiniões. Na verdade, sim, a gente achou no Rio. Aquelas primeiras que falam da prestação de serviço, elas também, como a condenação é a rescisão do contrato. Bem lembrado, bem lembrado. Tem uma decisão no Rio, sim, que falava por contrato. Mas, então, nós encontramos umas 5 decisões e todas aqui, igual a essa, nós pegamos essa porque ela explicava melhor, tá? Olha o que diz aqui. Quando o síndico não é condômino ou possuidor de unidade no condomínio, mas profissional contratado para administrá-lo, a relação existente entre aquele e este é estritamente contratual. Ainda botou estritamente. Decorrente do contrato de prestação de serviço, cujo objeto é a gestão condominial. Nessas hipóteses, a dispensa do síndico não é destituição do cargo, mas sim rescisão de contrato, dispensando, portanto, o quórum de maioria absoluta disposto na convenção do condomínio. Esquece o absoluto aqui, tá? Isso aqui foi um erro da decisão, porque não é absoluto, é simples. Mas, enfim, o que importa é que o judiciário está entendendo que é uma rescisão e não uma destituição. Ainda é tema novo, muitas decisões ainda vão vir pela frente, e isso tende, em algum momento, a consolidar. Tá? Toda opinião é válida, estamos em direito, não em matemática, né, que aí não teria uma discussão, e cabe ao colega que estiver atuando numa determinada causa fundamentar. Então, assim, é um tema novo, não existe uma ideia melhor, nem a minha melhor que a deles, nem vice-versa. Aliás, tem que se analisar muito bem o caso concreto também, né, Nazaré? Porque, às vezes, né, o Magalhães, cada caso é um caso, porque, às vezes, está muito bem configurada uma relação estritamente contratual. Pode ser que tenha sido esse caso. A tendência é que a relação seja estritamente contratual e que a eleição seja, inclusive, dispensada, porque se continuar essa configuração de profissionalização da atividade, você vai tratar o síndico como mais uma pessoa que é contratada ao condomínio, né? Exatamente, a administradora não é eleita, a empresa de terceirização de mão de obra não é eleita, mas, enfim, ainda estamos na era da eleição. Estamos, de repente, em transição. Quer falar, Ioná? Não, e isso corrobora o que a Valéria falou, que o síndico profissional é um profissional autônomo. Né? Tem sido tratado como profissional autônomo. Isso. Quer falar, Valéria? Podemos seguir? Quer falar, Ioná? A gente trouxe, inclusive, uma outra... Na verdade, a gente não trouxe, mas tinha uma outra decisão que deixava bem claro que não precisa nem de assembleia. Então, não é quórum, não é assembleia, é uma simples rescisão contratual. Isso. Gente, só um detalhezinho, tá? Com relação a essa questão do síndico profissional, que agora eu vou botar se quer fantasia, né? Síndico profissional.
da importância de vocês fazerem contrato com eles de prestação de serviços de autonomia, tá? Deles serem autônomos. Vocês podem determinar tantos dias de visita por tantas horas e tudo mais. Ele pode sofrer, ter uma subordinação a alguém do conselho, alguma coisa? Sim, porque o autônomo nós denominamos de parasubordinação. É uma subordinaçãozinha leve, que não descaracteriza a configuração dele de autônomo. Então, por ele ser subordinado, tá? Ter essa parasubordinação bem simples, bem tênue, não significa que ele vai estar dentro das características de um empregado. Então, não se preocupem com relação a isso, quando forem fazer um contrato autônomo com um síndico profissional, tá? Com exclusividade ou sem, se ele tiver que prestar contas a alguém, ou inclusive a administradora, que isso vai descaracterizar o contrato autônomo, que não descaracteriza. Aí pode mudar. Pode passar, Carol. Passa. Pode passar, já falamos. Já falamos. Também o Pacto da Responsabilidade Civil já comentamos aqui, passar, junto, Carol. inclusive moral e sexual. Cadeia produtiva, quando eu falo, é quando você vai fazer compras, com fornecedores e tudo mais. A gente trouxe aqui uma decisão bem interessante que abre, no nosso entendimento, uma boa oportunidade para os síndicos profissionais. Seguinte, quase não acontece aqui no Brasil isso, né, Editor? Talvez na Suíça, briga em condomínio quase não acontece, né? Divergência, quase não... Acho que é só em Niterói, acho que no Rio também não acontece, né? Nem assembleia, nada disso, né? Tudo tranquilo. Com demônio. O que aconteceu aqui? Estava tendo uma divergência no condomínio e assim, a figura do síndico estava quase que indeterminada, porque não se teve uma assembleia que destituiu o síndico, mas ele não aceitou, liminar para cá. Então estava uma situação, e o condomínio é dia a dia, né? A gente sabe disso, não pode ficar um dia sem síndico, porque tem conta para pagar, tem uma série de coisas. E aí, um grupo de condôminos, para resolver essa situação, entrou com uma ação, pediu uma liminar para que fosse nomeado um síndico judicial, quase que um interventor no condomínio. E o juiz concordou. Primeiro porque, vocês falam assim, pô, mas pode isso? No direito civil, o que não é proibido é permitido. Então, se não existe nenhuma proibição legal, cabe ao advogado ser criativo também, né, na defesa dos interesses do cliente dele. Olha o que ele botou aqui, ó. Condôminos que buscam a condenação do condomínio réu a se abster de deliberar sobre eleição de novo síndico. Ou seja, eleição atrás de eleição, ninguém aceita, quem perde não concorda, não larga, não solta a pasta, o outro tenta puxar, aí convoca de novo, aquela confusão. E ele falou, chega, vamos na justiça e vamos nomear um terceiro para apaziguar os ânimos e depois a gente resolve como é que fica isso, mas o condomínio não pode parar. Crianças, parem de brigar, né? Mamãe vai pegar aqui, vai dizer como é que vocês fazem. Enfim, às vezes o judiciário é assim, né? E olha aqui, pedido de nomeação de administrador judicial, que é objeto de consenso entre os condôminos. Aqui ele diz aqui, pedido que não encontra óbice para sua manutenção. Ou seja, a lei não proíbe, é permitido. Nomeação de administrador judicial provisório para o condomínio. Então, o que a gente pescou dessa decisão? Que uma possibilidade dos síndicos profissionais se cadastrarem junto ao Tribunal de Justiça. Esse cadastro veio com o novo Código de Processo Civil, artigo 156, parágrafo 1º, para se colocarem à disposição do juízo para serem administradores de condomínio, nesses litígios. Assim como se faz com um Estado, síndico de massa falida, inventariante judicial, né? Ou seja, administrar bens alheios é uma atividade. E, aqui nesse caso, encontraram essa solução, que é uma solução muito boa, e que é uma solução que também só tem efetividade se a pessoa for profissional, né? Porque para ser mais um, para tumultuar, não adianta. Tá bom? Então aqui a gente... Em vários casos é a única solução. Sim. Duas facções brigando, a única... É PCC e Comando Vermelho ali no... Como o Luiz falou, a gente analisou diversos contratos de síndicos profissionais. E uma coisa que a gente observou é que o síndico profissional, pelo menos em alguns contratos, ele estava prevendo pagamentos de 13º e férias. E como a Valéria falou, não tem relação de emprego.
Então, pode até... Gente, olha só, muitas pessoas, nós estamos conversando, colocam num contrato lá férias ou 13º ou ambos. Deixa eu ressaltar uma coisinha. A Constituição Federal, artigo 7º, ela fala, são direito dos trabalhadores, férias 13º. Então, assim, vocês podem colocar no contrato prêmio, desde que, né, supere a expectativa profissional que vocês tenham estipulado como meta, alguma coisa. Férias 13º não cabe. Isso nem para síndico, nem para síndico condômino, porque é uma natureza, tá, estritamente salarial. Ela é do empregado, ela é de uma relação de emprego, não relação de trabalho. 13º, férias, não. Pelo amor de Deus. Pode. Então, vamos abrir as perguntas. Então, encerramos o tema, tá? Vamos abrir, então, para as perguntas. 13 mensalidades. Ela pergunta se num contrato poderia ter 13 mensalidades. Vai ser um 13º disfarçado, você vai descaracterizar o seu contrato, tá? Se for para a Justiça do Trabalho, ele vai ser declarado nulo pelo artigo 9º da CLT e vai ser considerado como uma fraude, um desvio de finalidade. E aí vai dar relação de trabalho, de emprego, não relação de trabalho. Eu não faria isso. Você pode colocar um prêmio se ele atingir uma redução de determinada comissão administrativa, algo administrativo. Aí, tem um porque vínculo, prêmio, uma justa causa, né, entre o recebimento e um ato, né? Isso, porque o prêmio pela reforma trabalhista, ela vem decorrente de uma expectativa acima do esperado da prestação de serviço. E é variável, não é fixo. Então, mesmo que você dilua esse 13º no contrato, no final, quando você faz a contabilidade, vai prevalecer a realidade. Então, vai ser um 13º disfarçado. Síndico profissional, síndico condômino, ele não tem relação de emprego. Agora, as administradoras colocarem 13º, isso já vem sendo feito, até mesmo pelo custo que ela tem do fornecimento da mão de obra qualificada, porque ela paga o 13º. Do escritório de contabilidade. Sim. Gostaria de saber, no caso da responsabilidade do síndico profissional, onde caberia uma ação de regresso contra ele em caso de má gestão? Na esfera civil ou na esfera trabalhista por parte do condomínio? Ou vice-versa, no caso do síndico responsabilizar o condomínio por quebra de contrato? Geralmente, a gente apura uma responsabilidade pessoal do gestor quando ele extrapola os poderes dele. Geralmente é isso. Assim, em regra geral, é isso. Tá? Por exemplo, vou contar até contar um caso do seguro, que é um caso que está lá no escritório. Ele contratou um manobrista sem CNH. Então, ali, ele extrapolou os poderes dele, porque ele não tinha autorização para contratar um manobrista sem CNH. Né? Então, por exemplo, se ele maltrata um funcionário, o condomínio até responde, mas ele, pessoalmente, também pode responder, porque ele não tem essa autorização. Então, sempre que ele extrapolar, por isso que é uma relação de mandato, tá? Relação de mandato é uma relação que tem como instrumento a procuração, porque sempre que o mandatário extrapolar... Peraí, gente, calma aí. Sempre que o mandatário extrapolar os poderes dele, ele fica sujeito a uma responsabilidade pessoal. Dependendo da situação, nós vamos cair na área civil ou na trabalhista, que são dois elos diferentes, não se misturam. Então, dependendo do ato que ele praticar, vai para a esfera civil, como o Luiz falou, ou para a área trabalhista. Como esse síndico, como profissional, sabendo e conhecedor das regras externas, vai administrar essa questão desse conflito, sendo uma vez votado algo que diverge completamente das normas externas do condomínio? Qual vai ser a postura dele? Ou seja, uma decisão da Assembleia que o determine a fazer algo ilegal. Isso. Ele não pode fazer. Só que... O ideal seria renunciar até mesmo, porque não é escusa para o senhor cometer um ato ilegal que outra pessoa mandou o senhor fazer. Se o senhor não se sente confortável para continuar, o senhor tem que renunciar. Lembrei um caso... Peraí, antes. A Ioná lembrou aqui. Lembramos um caso lá no escritório que tem civil, criminal e trabalhista.
Conta. Bom, é um caso que a síndica ela destratava os filhos menores do porteiro. Isso perdurou por uns 3, 4 anos seguidos, uma série de distratações, até que a mulher do porteiro entrou com uma queixa-crime contra a síndica. E, diante da queixa-crime, a síndica foi lá e demitiu o porteiro. Então, o porteiro entrou com uma ação trabalhista, tem uma ação criminal contra a síndica, e agora a gente está entrando com uma ação ainda indenizatória em razão dos danos morais causados em razão da criança. Então, são 3 ações. Então, olha só, entramos pelas crianças, pela esposa, o marido entrou no trabalhista e ele mora no condomínio. Tragédia pouco é bobagem, né? Ele mora no condomínio. E aí, o que aconteceu? Não, olha o que aconteceu. A síndica demitiu ele, deu um prazo para ele sair, e ele entrou com uma liminar, conseguiu permanecer morando no condomínio, porque as crianças estudavam ali, e ele se manteve. Está lá até hoje, a liminar está perdurando e a ação civil está correndo, né? No mínimo, a dispensa foi considerada discriminatória e abusiva. Nome fantasia de síndico profissional. Assembleia Soberana também é lenda. Ela só é soberana praticando atos legais, né? Mas as pessoas leigas falam que é soberana para tudo, para decidir coisa que não está no edital, para fazer tudo. Então, o síndico profissional que tem que fazer, ele tem que manter a sua integridade pessoal. Atos ilegais, nunca. Até que não foi tão bravo assim quando a gente... Senhor, por favor. Pessoal, é o seguinte, mais uma curiosidade. O Nazaré, que além de advogado também é contador, dentro do CNAE 6822-600, que é de gestão e administração da propriedade imobiliária, dentre os descritivos dele tem atividades de síndico profissional. Ou seja, isso está na própria Receita Federal, não é isso? De síndico profissional. Tem um CNAE, ele está dizendo que tem um CNAE próprio para síndico profissional. CNAE 6822-600, além de administradora de imóveis de terceiro, administradora de imóveis e outras coisas mais, tem atividades de síndico profissional. 6822-600. Isso aí foi criado pelo seguinte: o síndico profissional ele vai ter que emitir nota fiscal. Para ele emitir nota fiscal, ele vai ter que declarar na Receita Federal. É só para recolher imposto. Isso não regulamenta a profissão. Não, foi ótima intervenção. Mas é o que eu estou falando. É a questão dele poder que emitir nota, porque ele é um trabalhador autônomo, é um prestador de serviço, ele vai ter que emitir nota, ele vai ter que ter a categoria dele dentro da Receita Federal. Ele vai ter que pagar o imposto. Para pessoa jurídica ser síndico profissional. Exatamente. Mas Mais não 2 perguntas, há pessoal. regulamentação. Mais 2 perguntas. Vai, Kleber. Não, você é primeiro. Está se falando muito das atribuições, nos deveres do síndico profissional. Não são os mesmos do síndico morador, mas não são as mesmas do síndico morador? Então, olha só, o tratamento jurídico, como a gente mostrou na jurisprudência, não é o mesmo, tá? Porque, como bem colocou, acho que foi até o Nazaré aqui embaixo, ele falou o seguinte: não existe, talvez em 2000, o Código é de janeiro de 2003, né? Ele iniciou, mas ele veio sendo construído desde a década de 70. Então, assim, não se tinha essa ideia, não se vislumbrava a questão do síndico profissional, mas abriu-se a possibilidade quando colocou condômino ou não para ser síndico. Então, assim, não existe uma regulamentação muito própria. E aí, o que acontece? Está aberto, o judiciário vem trabalhando a ideia, de acordo com o caso concreto. Então, nós vimos aqui, por exemplo, 2 casos onde o tratamento foi distinto. O condômino, ele foi tratado como um cara que se sacrifica pelos demais, portanto, o erro dele foi absolvido, e o profissional não, porque ele tem expertise, porque tem uma relação de consumo, ele tem o dever de saber, e ele foi condenado. Fala, Magalhães. Na Convenção do Código Civil, no que tange a competência do síndico. O síndico compete, aí vai lá, representar ativo e passivamente o condomínio. Então, a pergunta do rapaz, acho que está voltada para isso, que a competência do síndico, independente de ser condômino ou não, é a mesma. Agora, essa parte legal aí, do profissional, que tem responsabilidade diferenciada, mas a competência depende de ser síndico profissional ou condômino.
como a Arechavala falou, o tratamento está sendo diferente do síndico profissional do síndico condômino. Por quê? Porque entende-se que o síndico profissional é mais preparado que o síndico condômino. Mas se o juiz descobrir que vocês vieram nesse encontro, vai considerar todos como profissionais. Beleza.